A autocrítica, ela começa, né, nas nossas interações da infância mesmo, né? A gente tem estudos falando sobre isso. E não que os nossos pais somente tenham influência, mas é um conjunto de fatores que vai constituindo uma personalidade voltada para a autocrítica. Muitas vezes, né, são pessoas, cenários, né, que você sempre era comparado com teus irmãos, por exemplo, ou pelos teus irmãos negativamente, ou os irmãos eram muito criticados e aí você também não queria ser criticado também, então você se criticava mais para não ser criticado pela tua família. Isso é um cenário. Ou você é comparado positivamente no sentido de que os teus irmãos eram muito melhores, você sempre ficava para trás, então isso também vai desenvolvendo a autocrítica. Ou um outro exemplo de pais, né, que sempre eram exemplares, sempre performavam muito, você idolatrava de alguma forma a tua família era muito exemplo de sucesso, né, de conquistas profissionais, e aí você acabou também desenvolvendo a autocrítica consigo, né, com medo de decepcionar a família, com esse medo latente, né, de não decepcionar e também não entendendo o teu lugar no mundo, né, porque isso também entra em conflito com o nosso lugar no mundo. A autocrítica também se desenvolve, às vezes, né, em ambientes escolares muito competitivos, né, aquela competição excessiva, massacrante, que não dá espaço para tuas habilidades, outras, que são habilidades diferentes das que aquele grupo está contemplando, das que aquele grupo está reforçando. Por exemplo, às vezes você tem uma habilidade artística e você está num grupo escolar com habilidades de matemática, com habilidades outras, né, que é muito comum em escolas, habilidades matemáticas, habilidades de física, química e artes menos, né? Tem colégios que predomina o reforço de algumas habilidades em detrimento de outras. E aí você também acaba sendo muito autocrítico, né? Ou você tem cuidadores, né? Pais, avós, que não tinham paciência com teus erros e faziam por você, né? Via que você estava tendo dificuldade e acabava antecipando ali a tua necessidade, não tendo paciência com aquele teu desafio, com a tua dificuldade, e aí você também não aprendeu a confiar em si mesmo, não aprendeu a tolerar os teus erros, a se frustrar e sustentar essa frustração, né? Você foi ensinado através dessa experiência que é errado se frustrar, que você não pode ter dificuldade e que é um mito, né? Que na verdade sempre que a gente começa algum comportamento novo, a gente tem uma dificuldade inicial. E aí, às vezes, esses pais nem te criticavam verbalmente, eles estavam sempre incentivando. Mas aí, quando viam que você estava tendo dificuldade na primeira oportunidade, eles já antecipavam e já faziam por você. Então, isso também desenvolve um comportamento de autocrítica no futuro. E a autocrítica é muito ruim, porque você não aprende a confiar em você mesmo, né? Essa é a grande dor de quem é autocrítico. No fundo, você acaba querendo confiar nos outros, no universo, na vida, no mundo, e aí confiar em si mesmo é o último recurso, e na verdade deve ser o primeiro, né? Você primeiro tem que confiar em você mesmo, criar autorresponsabilidade, se empoderar, né, das suas atitudes e ações e escolhas, e realmente estar fazendo planejamentos e estar fazendo aquilo que está ao teu alcance de fato, né? E não ao alcance da expectativa do outro sobre você. Então, esse é o buraco, né, de quem é muito autocrítico que acaba caindo. Então, esse cenário muito do universo infantil, ele influencia demais em uma personalidade mais voltada para a autocrítica, né? E às vezes, quem é autocrítico, foi muito adaptado a esses cenários da escola, da família, da comunidade. E quando chega na vida adulta, que você vê que não tem mais esse fundo de escola, o fundo muitas vezes da família, você se depara com certas dificuldades que dependem da tua escolha, dependem da tua autoconfiança para fazer, da tua proatividade para fazer, e aí você emperra, meio que você não vai, você se sente perdido, você tem dificuldade de escolher, você tem dificuldade de dar um passo. E aí quando a gente vai ver, ainda tem essa idealização da família, dos pais, né? Ainda tem referências do que seria sucesso e aquele sucesso às vezes desumanizado, né? Que não acopla, né? Não abraça a tua realidade.
Então, quando a gente vai investigar, tem essa relação sim com cuidadores, né? Com esse cenário da escola, o cenário da família. É super importante a gente olhar para isso. E a gente fica aqui até o próximo vídeo.